de volta com o seu Record Nordeste. Você em casa já ouviu falar em morte súbita em bebês? Também conhecida como morte no berço, a doença é alvo de muita atenção dos pediatras e principalmente dos pais. Na reportagem que vamos mostrar agora, você vai saber os principais cuidados que são necessários, inclusive com o sono dos bebês. Mãe de um garoto de 8 anos, Simone acaba de dar à luz a 2 gêmeas prematuras. Uma ainda está na UTI neonatal e ela já sabe que vai perder noites de sono observando a filha no berço. A preocupação é grande porque elas nasceram abaixo do peso, então assim, são muito frágeis, até para pegar é complicado. Eu estou me adaptando ainda com a outra, que é menorzinha do que essa, nasceu com menos de 2 quilos. A preocupação de Simone não é só de quem tem bebês prematuros. Muitos pais costumam velar o sono dos filhos, temendo que eles sufoquem, engasguem ou sofram a chamada síndrome da morte súbita. Síndrome da morte súbita é a morte repentina de um bebê que não se encontra uma explicação, nenhuma causa para essa morte, mesmo depois de realizada a necrópsia. De 2005 a 2009, 7 bebês paraibanos sofreram a síndrome da morte súbita, mas há outros fatores que podem matar o bebê por sufocamento. A imaturidade respiratória do bebê, uma cardiopatia que esse neném possa vir ter que seja oculta, um distúrbio metabólico, o fato do neném ser exposto a fumaça de cigarro, o fato também, às vezes, da mãe não ter feito um bom pré-natal, ingerir bebida alcoólica, fazer uso de drogas durante a gravidez, isso também contribui para a síndrome de morte súbita. Ao contrário do que se defendeu por muito tempo, o bebê não deve dormir de bruços. E qual seria a posição ideal, a posição mais segura para colocar o bebê para dormir? Então, a posição mais segura para colocar o neném para dormir é de barriguinha para cima. O neném nunca deve dormir de bruços, porque isso facilita a morte súbita. O colchão, o cobertor, eles têm que ser bem firmes para que esse neném não afunde no colchão e no cobertor. E sempre de barriguinha para cima. Então, quando você for pôr o neném de bruços, isso tem que ser sob supervisão. Você tem que observar o neném, inclusive é até bom, enquanto o neném estiver acordado, para fortalecer a musculatura de ombro e braço. Mas só quando você estiver supervisionando. Senão, barriguinha para cima. Viu aí? Boa, né? Falando, nada boa é a notícia que a gente vai dar agora, que é importante, vem do norte do país. Mais um tipo de dengue foi identificado por pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, no Pará. O vírus da dengue tipo 4 não circulava no país há quase 30 anos. Os casos foram detectados em Boa Vista, capital de Roraima, e acendem o alerta para todo o Brasil. Isso porque a população não tem imunidade para este tipo do vírus. Pesquisadores do Instituto Evandro Chagas analisaram 20 amostras de sangue e soro de pacientes com dengue em Roraima. Com o estudo de isolamento viral, eles confirmaram 3 casos de dengue tipo 4, um vírus diferente que não circula no país há 28 anos, segundo este especialista. Dengue 4 só foi registrado uma única vez no Brasil, em 1982, quando o dengue foi reintroduzido depois de várias décadas sem ocorrer, justamente em Boa Vista, Roraima. A história se repete. Os casos confirmados são de 2 homens de 43 e 44 anos e uma menina de 11 anos, todos de Boa Vista, capital de Roraima. Um 4º caso da mesma cidade ainda está sob suspeita. Como esse tipo de dengue não é registrada há quase 3 décadas no Brasil, de acordo com os especialistas, a população não tem imunidade contra esse vírus, o que aumenta a possibilidade de uma epidemia, caso ele se espalhe para outros estados. Todas as secretarias estaduais de saúde do país foram alertadas sobre os casos confirmados. Uma equipe do Ministério da Saúde está em Boa Vista para ajudar no controle da doença. Executando um trabalho de vigilância na área justamente para conter uma possível dispersão do vírus. Estão fazendo um trabalho de busca ativa de casos e também de combate ao vetor. A transmissão é a mesma, feita pelo mosquito Aedes aegypti. O quadro clínico é o mesmo, ou seja, o dengue 4 causa a mesma doença que o dengue 1, que o dengue 2 e que o dengue 13. A febre clássica do dengue, o quadro febril indiferenciado e as formas graves, que é a febre hemorrágica do dengue e a síndrome de choque do dengue.
E o Ministério da Saúde está mesmo preocupado com o retorno do tipo 4 do vírus da dengue ao Brasil. E chegou a enviar mensagens a todas as secretarias da saúde. O Ceará já está em alerta. De porta em porta, os agentes sanitaristas orientam a população sobre como evitar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. É necessário que a população semanalmente faça uma vistoria em toda a sua residência, evitando que o mosquito se reproduza dentro da sua casa, principalmente nos quintais e naqueles locais onde existe o armazenamento de água. A equipe checa tudo o que possa ser capaz de acumular água. Na cacimba da casa de Érica, os agentes encontraram foco do mosquito. Num caso como esse, a gente já está podendo, né, porque é autorizado pela moradora. A gente vai fazer o tratamento com larvicida, porque nós encontramos o foco. Nós vamos fazer a vedação também. Com a descoberta, a dona da casa tomou um susto. Eu levei um susto, porque eu não pensava, e graças a Deus, né, a gente não teve a doença. Graças a ninguém aqui, ninguém dessa rua não teve a doença. Há 28 anos, o Brasil só registra 3 tipos do vírus da dengue. Mas, no início deste semestre, surgiram 4 casos suspeitos de infecção pelo vírus tipo 4. É um outro tipo do vírus da dengue. O problema é que não existia no Brasil. Então, significa que toda a população brasileira é susceptível a pegar a doença. Os casos suspeitos de infecção pelo vírus tipo 4 foram notificados pela Secretaria Estadual de Saúde de Roraima. Além desses, outros 16 casos estão sendo analisados pelo Instituto Evandro Chagas, no Pará. A principal preocupação do Ministério da Saúde é que o vírus se espalhe para outros estados. Aqui no Ceará, a Secretaria de Saúde vai ampliar a vigilância virológica. Nós temos 2 unidades de referência para vigilância virológica. Nós vamos aumentar essas unidades, provavelmente vamos ampliar para o Hospital São José. Se for, a gente achar necessário, para o Hospital Alberto Seib, aí ficariam 4 unidades de vigilância virológica para exatamente detectar se o dengue 4 vai ser introduzido ou não no estado do Ceará. De janeiro a julho deste ano, o estado registrou 6.858 casos de dengue, número superior a todo o ano passado, quando foram 5.144 casos da doença. Por isso, nunca é demais lembrar como prevenir a dengue. A caixa d'água deve ser vedada. Evite o acúmulo de lixo. Não deixe água parada em pneus ou garrafas. E a qualquer sintoma da doença, como febre e dor de cabeça, procure o mais rápido possível atendimento médico. Isso é super importante, essas dicas são super importantes. A Bahia, no passado, foi um dos campeões em casos de dengue no Brasil. Este ano vem diminuindo os números de casos, mas todo cuidado é pouco, ainda mais com essa notícia da dengue tipo 4. Em Pernambuco, familiares do professor encontrado morto dentro do próprio carro prestaram depoimento à polícia. Ainda continua um mistério. Como ele já havia sofrido um atentado no fim do ano passado, a questão ainda é saber se um crime tem ligação com o outro. Parentes do professor Paulo Augusto Esperança tiveram durante a tarde mais uma conversa informal com a delegada Silvana Leles. Desde a segunda-feira, quando ela começou a comandar as investigações, 2 depoimentos oficiais foram tomados. O do filho e o da esposa da vítima, Ana Terezinha Esperança, ouvida por 16 horas. Ela disse ter visto o marido pela última vez, um dia antes de ele aparecer morto a facadas, trancado dentro do próprio carro, na comunidade do Vietnã, zona oeste do Recife. Paulo teria ido ao shopping com a esposa e com a sogra e depois teria levado as 2 em casa, no bairro da Torre. Imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento foram solicitadas pela polícia, que também espera o resultado dos laudos da perícia no corpo e no carro. Nessas primeiras ouvidas, você poderia dizer que por elas algumas coisas poderiam ser descartadas. Mas só que a gente, são muito poucas ouvidas formais ainda para se descartar qualquer coisa. E a gente sabe que família sabe uma parte da vida de uma pessoa, amigos sabem outra, companheiros de trabalho sabem outra. Então, a gente vai juntar tudo isso para conhecer quem era Paulo, quem era esse professor. Quanto a uma possível gravação de uma briga do casal, onde teriam sido reveladas traições dele com uma aluna e dela com um médico, a delegada preferiu não confirmar a existência do material. Eu me surpreendi com essa notícia veiculada, inclusive dizendo que estava em poder da polícia uma gravação. Eu não informei nada disso.
à imprensa alguma. Eu disse, inclusive, que estou revelando para vocês que, por favor, parem com essa especulação, porque isso é prejudicial à investigação. E outro caso que chamou a atenção em Pernambuco foi o assassinato de uma administradora de empresas. Narda Biondi ficou desaparecida durante 4 meses e o corpo foi encontrado enterrado em um jardim de uma casa. A acusada de cometer o crime é dona do local em que a administradora morava. A polícia pernambucana apresentou em detalhes o desenrolar dessa história. O caso durou 4 meses e 8 dias. Começou com o assassinato de Narda Biondi na madrugada do dia 30 de março até a confissão dos envolvidos na sexta-feira da semana passada. A polícia apresentou passo a passo. As investigações começaram com a denúncia do desaparecimento da administradora de empresas de 33 anos. As amigas com quem ela foi morar depois de romper com o namorado disseram que Narda havia fugido com um homem em um carro preto levando uma mala e que não tinha mais dado notícias. Na quarta-feira da semana passada, a polícia encontrou o corpo dela enterrado sob um coqueiro no quintal da casa das amigas. O laudo do IML atestou que Narda tinha sido morta por esganadura. 4 pessoas foram indiciadas. A dona da casa, Sayonara Bonner, de 43 anos, a filha dela, Kelly Bonner Domingues, de 25, o irmão de Sayonara, Cleiton Rangel, de 33 anos, e um hóspede da casa, Cícero Cunha de Lima, de 28 anos. De acordo com a polícia, os envolvidos sustentaram a versão de que Narda tinha desaparecido até a semana passada com a descoberta do corpo. A partir daí, eles passaram a afirmar que ela tinha cometido suicídio. Só com o laudo do IML é que Sayonara confessou que tinha estrangulado Narda. Elas tiveram uma discussão no quarto às 3 horas da manhã. E nessa discussão, uma discussão banal, apenas Sayonara foi conversar com Narda e dizendo que achava melhor ela procurar outro local. Narda disse que não saía. Nisso gerou, uma empurrou a outra, Sayonara foi no pescoço dela. Ela caiu, aí a Sayonara estrangulou o pescoço dela e pegou uma chave de fenda que estava assim no chão, com a mão direita, e golpeou a cabeça de Narda. Ainda de acordo com a polícia, durante os 4 meses, os envolvidos sabiam que Narda estava morta, mas acreditavam que ela tinha cometido suicídio. Essa foi a explicação dada para eles por Sayonara quando encontraram o corpo de Narda. Sayonara foi presa por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver e conduzida à colônia penal feminina do Recife. Os outros 3 foram indiciados apenas pela ocultação de cadáver e continuam soltos. O caso ele já está encerrado. Não há mais o que se fazer em termos de investigação. A reconstituição apenas facilitará a cronologia já no tribunal do júri. O caso de uma bobagem mata uma pessoa, né? Pois é, e assim o Record Nordeste termina. Amanhã, 7 horas da manhã, vou estar aqui. Te encontro novamente, hein? O e-mail para você mandar sua sugestão, sua crítica é recordnordeste@r7.com. Tá vendo aqui? Para ficar bem informado 24 horas por dia, acesse itapuãonline.com. As notícias da Bahia e do Brasil, do mundo estão aqui. Para continuar bem informado, tem agora Bahia no Ar. Daniela Prata, bom dia. Tem muitas informações.